Água, uma das maiores riquezas do Brasil e que tem tudo a ver com a alta da energia elétrica no país. Em 2015, o preço pesou no bolso de todo mundo e aumentou em cerca de 50%. Depois de 2 anos de seca, as hidrelétricas produziram menos energia que o necessário e devem continuar com déficit em 2016. Isso porque os reservatórios ainda estão abaixo do nível normal. O Brasil segue dependente de usinas hidrelétricas. Então, para o ano que vem, o reajuste médio da tarifa deve ficar em 10% conforme projeções do mercado. Obviamente, a gente não vai deixar de investir em sistemas hidráulicos, porque a gente tem um grande potencial. Mas, paralelamente a isso, a gente tem que abrir o campo, tem que abrir o espaço para a discussão para as energias renováveis. Mas o pior ainda pode estar por vir. Um estudo do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas tentou prever o que aconteceria no país com 4 graus de aquecimento. E o resultado? O Brasil poderia perder 1/4 de seu potencial de geração de energia hídrica. Secas e apagões seriam constantes. E a solução para este problema pode vir do céu. Mas não é nenhum milagre, é que a luz solar pode ser uma excelente fonte de energia elétrica. Por isso, a Organização das Nações Unidas declarou o ano de 2015 como o Ano Internacional da Luz. E de acordo com a ONG WWF, investir na energia fotovoltaica custa 8 vezes menos do que o custo da energia gerada através de usinas termoelétricas. Aliás, se nos próximos 5 anos o Brasil deixar de apostar em termoelétricas e apostar na energia fotovoltaica, vai economizar ao menos 150 bilhões de reais. Isso funciona de acordo com a chamada Resolução 482 da ANEEL, que ocorreu em 2012, essa resolução. Esse é um sistema dessa resolução é um sistema chamado Sistema de Compensação de Energia Elétrica, em que a pessoa, nos momentos em que está produzindo, ela empresta energia para a rede, como um empréstimo não financeiro. E nos momentos que não está produzindo, ela pode recuperar essa energia. Então, a pessoa, teoricamente, pagaria apenas a diferença entre o seu consumo e a sua produção. Então, existe um máximo que a pessoa pode instalar na sua casa, que é a diferença entre o consumo médio e a tarifa mínima. O sistema fotovoltaico funciona assim. A energia solar é captada através de placas compostas por células de silício. Daí vai para um equipamento chamado inversor. Ele é responsável por deixar essa energia com as características da rede elétrica. E o que não for consumido no local pode ser devolvido para a rede. E aí está uma grande vantagem econômica. Para entender melhor, vamos simular como funcionaria isso numa casa que consome 450 kWh por mês. O custo de instalação é de aproximadamente R$ 14.500. A fatura mensal dessa família cairia de R$ 220 para R$ 90, com as regras que estão em vigor hoje no país. Nesse caso, o tempo de retorno do investimento seria de 9 anos, mas o sistema cotado tem vida útil de 25, ou seja, por 15 anos a família teria lucro. E é exatamente nisso que está mirando esta Universidade de Lajeado, no Vale do Taquari, interior do Rio Grande do Sul. Cerca de 1.000 placas foram instaladas no Parque Tecnológico no começo do ano, com potencial para gerar 25 MWh por mês, cerca de 5% do total que consome a instituição. O investimento foi de R$ 1.600.000, que devem retornar em no máximo 7 anos. Mas a vida útil dos equipamentos é de 40 anos. Mas no aspecto de geração de energia, eu acho que é um caminho sem volta. Primeiro porque o país vai demorar ainda muitos anos para ter uma infraestrutura de geração de energia. Então essas energias alternativas, elas são necessárias para o próprio volume de produção do país, e nós não temos uma estrutura de geração de acordo com a estrutura de demanda. O que é necessário na nossa visão é mudar um pouco a visão dos investidores brasileiros, dessa visão imediatista de retorno sobre um determinado investimento. Nós achamos que 6 anos para uma vida útil de 40 é um belo período de retorno. A gente tem que ter essa visão um pouco mais alongada do que uma visão imediatista de um retorno a tão curto prazo.
E o desafio do Brasil na chamada energia distribuída, gerada em residências e empresas, é gigantesco. Até agora, cerca de 600 projetos apenas estão instalados em todo o país. Em relação à energia fotovoltaica, nós somos incipientes ainda. Por exemplo, os países que mais investem atualmente, a Alemanha sempre investiu muito. O Brasil ainda está no início dessa questão. O Chile, por exemplo, já está muito mais à frente, mesmo tendo uma população, 1/10 da população do Brasil. O Chile já tem, inclusive, mais sistemas fotovoltaicos do que toda a América Latina. Os alemães hoje têm uma potencialidade instalada gigantesca. São os que mais instalaram energia solar fotovoltaica nos últimos 15 anos. E a gente sempre faz uma comparação, né? A melhor situação alemã em termos de possível produção de energia, né, é a pior brasileira. Então, por que o Brasil não está dentro dessa discussão? Obviamente vem uma coisa que a gente também sempre quer deixar claro. Falta provavelmente incentivo governamental de forma mais clara em termos de investimentos, empréstimos e assim por diante, né? E falta também, talvez, uma discussão tributária. Ainda o produto é um pouco caro, porque a grande maioria, se não a totalidade, são produtos importados, o que obrigam um pagamento à vista, ou seja, tem que desembolsar, não existe linhas de financiamento nessa situação. Nós temos que internalizar a produção, ou seja, nós precisamos criar fábricas de painéis fotovoltaicos no Brasil, porque isso estando no Brasil, o custo de produção baixa sensivelmente, além de poder ter acesso a linhas de financiamento como o Finame, que é uma linha específica do BNDES. Tendo esse cenário de produção nacional a um custo mais baixo e acesso a linhas de crédito, aí sim isso vai ser massificado esse consumo. E de olho nesse novo mercado de placas está a empresa Intelling, sediada no Parque Tecnológico da Univates, em Lajeado, e pretende investir R$60 milhões numa fábrica em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, e iniciar a produção já em 2016. O Rio Grande do Sul se torna um epicentro, né, do Mercosul. Até geograficamente vislumbramos um mercado interno local, esse estado, mas sem deixar de lado outros estados no território do Brasil e, como falei, também nessa situação do epicentro do Mercosul, poder atender mercados importantes como Argentina, Uruguai, que são próximos, Chile, que é um país que de alguma maneira está trabalhando muito nessa ideia das energias renováveis, e também os países do norte de Sudamérica, que é interessante, como Colômbia, igual que o outro. A Intelling vem com uma empresa que a gente chama de empresa residente, que vem para dentro do parque para desenvolver tecnologias que depois ela leva ao mercado. Então a Intelling tem uma unidade industrial agora que eles estão instalando para produzir todo o sistema de gerenciamento e a economia de energia, e logo mais eles pretendem então fazer o painel fotovoltaico, que é um painel com tecnologia avançada, moderna, que chamam de tecnologia de concentração de energia, só que eles têm uma tecnologia avançada em termos de posicionamento das placas e de capturação da energia solar para aumentar a eficiência desses processos. Mas o caminho ainda é longo, tanto na geração distribuída quanto na centralizada. A viabilidade de uma fonte energética depende da implementação de políticas públicas, de incentivos de crédito com baixos juros e de redução de impostos. Talvez a gente tenha que também, paralelamente a isso, ver as próprias redes instaladas, se elas têm capacidade de daqui a pouco absorverem uma grande quantidade de geração de energia pelo viés renovável, obviamente, sendo colocado na rede. Até daqui uns 8, 9 anos, a meta é ter mais do que 2 Itaipus em energia centralizada, né? Mas isso depende, claro, dos leilões que vão acontecer e, inclusive, da situação econômica do país em relação ao dólar e tudo mais, para que seja atrativo para os investidores.